Efeitos adversos da pílula do dia seguinte. Então vamos falar hoje aqui, gente, sobre os efeitos adversos da pílula do dia seguinte, beleza? Olha, tem vídeo no canal já sobre isso. E por causa desse vídeo tem muitas perguntas sobre quais os efeitos adversos dessa pílula, o que ela pode gerar de problema. Gente, essa é uma pílula que tem hormônios em alta concentração, bem alta concentração, certo? E a função desses hormônios é inibir a gravidez. E como é que a gente vai fazer isso? Vai inibir a ovulação e engrossa também o muco cervical, de modo que aconteça o quê? Quando você engrossa esse muco cervical, diminui a mobilidade do espermatozoide. Então, se diminuir a mobilidade do espermatozoide, diminui a probabilidade dele chegar ao óvulo. Então, olha só, é um efeito sinérgico, dois efeitos que a gente vai ter de uma vez aí, certo? Mas nosso objetivo não é ficar falando da função da pílula do dia seguinte, não. Apesar de que um dos nossos objetivos é dizer que ela é para uso emergencial também. Não vamos ficar utilizando a pílula do dia seguinte como uma pílula anticoncepcional normal. Essa aqui é uma pílula de emergência, gente. É uma pílula para emergências, ok? Então não vamos ficar usando ela toda vez, não. Então, quais são os efeitos? Que o objetivo do nosso vídeo mesmo é falar quais são os efeitos dessa pílula. Lembrar que são hormônios aqui em alta concentração. E esses hormônios vão interferir bastante no corpo da mulher. Mais um motivo para você tomar outros cuidados, utilizar outros métodos contraceptivos e não utilizar isso aqui como base da contracepção. Essa pílula vai alterar algumas funções, como por exemplo, ela pode perturbar o ciclo menstrual da mulher, mudar a oleosidade da pele, e a gente vai falar um pouco disso aqui. Então esses hormônios em alta quantidade podem gerar alguns problemas que, olha, vamos tomar um cuidado na hora de usar, gente. Vamos cuidar da própria saúde, tá? Não vamos utilizar isso à revelia, não. Por mais que você possa falar assim, mas não aconteceu nada comigo. Minha amiga usou, nunca aconteceu nada. Gente, todo medicamento tem uma probabilidade de acontecer algum problema, de acontecer efeito adverso. Sempre existe isso. E varia de pessoa para pessoa. Os efeitos mais comuns que a gente ouve são as náuseas e os vômitos. Esse é o mais comum de acontecer, gente. Você vai ouvir descrição sempre disso, náuseas e vômitos. Isso tende a passar em poucos dias. Então não são efeitos duradouros, não vão persistir. Se persistirem por muitos dias, gente, mais de uma semana, 2 semanas, então você tem que procurar um médico, tem alguma coisa errada. Então persiste isso por pouco tempo, deve passar em pouco tempo isso. Por quê? A gente vai ter lá uma alta concentração, mas depois diminui. E aqui depois a gente pode ter uma coisa também que é um aumento da oleosidade da pele. Esse aumento da oleosidade é interessante que a pele da mulher muda um pouco por causa dos hormônios que vão afetar mesmo as células envolvidas na oleosidade. E o que vai acontecer? Pode ocorrer um aumento da acne. Então, ocorre um aumento de acne nesse momento, isso pode ser bastante incômodo. E é claro, quando acontecer esse aumento de acne, essas acnes não vão passar de repente, não é simplesmente porque o remédio diminuiu em concentração no seu corpo que a acne passou. Isso vai persistir durante algum tempo ainda, até aquela acne retroceder, certo? Então aquilo vai persistir. Então uma vez que tem surgido alguns efeitos, como a acne, ela não simplesmente some com o efeito do remédio passando. Não. O corpo foi modificado ali e aquilo continua até o tempo da acne mesmo desaparecer. Outro problema muito comum, o ciclo menstrual que vai ser desregulado. Então vai desregular o ciclo menstrual. E isso pode acontecer com muita frequência. Aliás, é um dos fatores também que a gente vê de reclamações muito frequentes nisso. Pode acontecer tanto atraso ou antecipação do fluxo. Então, olha, são as duas coisas que podem surgir. Tanto o atraso quanto a antecipação. E isso pode persistir durante algum tempo. Uma vez que tenha desregulado esse fluxo, gente, isso pode continuar por alguns meses ainda, esse tempo desregulado. E como posso prever isso? Não se prevê, não dá para prever. Depende do corpo da pessoa. Mesmo uma mesma pessoa tomando a pílula mais de uma vez, pode haver mudanças de como que isso vai ficar desregulado, tá certo? Então não tem como prever, mas dentro de 3 meses, em geral, isso volta. Então eu tenho que ficar de olho, tenho que observar realmente o quanto que está mudando, o quanto que está durando essa mudança do ciclo, certo? E o atraso, óbvio, sempre observar o atraso, porque pode ter ocorrido uma gravidez. Ocorreu um atraso,
Sim, é normal que ocorra esse atraso se usou a pílula no dia seguinte. No entanto, é recomendável ainda fazer o teste de gravidez porque a pílula pode ter falhado. Os outros efeitos são, pode acontecer um pequeno sangramento, dor nas mamas, retenção de líquido e ainda diarreia. Então, isso que pode durar um pouco mais de tempo, como retenção de líquido, por exemplo, às vezes dura um pouco mais de tempo, pode persistir um pouco, certo, tá, gente? A duração disso não é de muito tempo, gente. A tendência é isso desaparecer em breve, tá? Não deve durar muito tempo. Então, se durar muito tempo, passou de mais de 1 ou 2 semanas esses efeitos, então procure um médico. E claro, pense também no sentido lá do ciclo desregulado. Isso a gente já falou que dura mais tempo mesmo. Demora mais, às vezes, para o ciclo se regular de novo. E algumas mulheres se regulam depressa, outros demoram mais, certo? Não confundir esses efeitos colaterais com os efeitos de proteção no remédio. Às vezes os efeitos colaterais duram mais tempo porque foi modificado alguma coisa no corpo da mulher, por exemplo, a acne que surgiu e tudo, e essa modificação demora mais para retroceder. Mas não confundir isso com o efeito de proteção do medicamento. O medicamento só faz efeito naquele tempinho lá e principalmente se você toma muito mais próximo da relação sexual. Então, não confundir isso que você está protegida, porque também tem efeitos colaterais do medicamento. O medicamento vai desaparecer do seu corpo, sumir, e algumas modificações que ele provocou, como por exemplo, a aumento da oleosidade, que levou à acne, isso pode persistir por mais tempo. E cuidado para não confundir com outros efeitos que não são relacionados. Às vezes, ao longo do tempo, um momento próximo, você pode ter mudado de vida em alguma coisa, tomado outros medicamentos, e pode gerar algumas coisas e você correlaciona com a pílula. E pode levar também a alguns sinais psicológicos aí. Pode acontecer, você pode ter somatizado alguns problemas. Mas claro, isso não é querendo diminuir o que a pessoa está sentindo, o que a mulher está sentindo em relação àquilo. Muitos dos efeitos são reais sim por causa da pílula. Então o que eu quero dizer aqui é que algumas vezes pode persistir alguns efeitos, algumas ideias que foram somatizadas. Isso pode acontecer em alguns casos também, que você está confundindo uma outra coisa, algo do seu corpo mesmo, alguma dor de cabeça relacionada com outra coisa, com processo de tensão, ou alguma coisa que mudou na sua alimentação e você relaciona com a pílula. Então isso pode acontecer também, tá certo? Mas não é simplesmente falando, não, os outros efeitos não existem não, é da sua cabeça. Não é isso. Não é isso. É só um aviso para observar e não confundir. Os outros efeitos são muito reais e existem, acontecem e são relatados com frequência. Agora um mito. Causa infertilidade? Não causa infertilidade. Essa pílula não causa infertilidade. Você pode engravidar normalmente, inclusive depois de ter tomado ela, porque ela pode falhar. Por quê? Ela não funciona 100%, gente. Essa pílula não funciona 100%. Você pode sim engravidar logo depois de ter tomado a pílula. E se tiver engravidado, não se preocupe, porque ela não vai fazer mal ao feto, ok? E é isso aí, deixa o seu like pra gente, inscreva-se no canal e ative o sininho para dar aquela ajuda pra gente continuar divulgando conteúdo científico aqui, ok? Um abraço para todo mundo.